Olá, depois de 2 anos de conflito armado na faixa de Gaza, uma proposta de paz elaborada pelo governo dos Estados Unidos aparece como luz no fim do túnel. Egito, Catar e Turquia foram os mediadores do acordo entre Israel e Hamas, que está na sua primeira fase de implementação e com pontos nervosos para serem cumpridos. De qualquer forma, o cessar-fogo, ora em vigor, já é um momento histórico para o Oriente Médio e um alívio no sofrimento da população palestina vítima da ofensiva israelense. No programa de hoje, eu converso com Bianor Teodósio, cientista político e internacionalista. Bianor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar essa nossa conversa te perguntando se, pelo que você acompanhou até agora, nós estamos diante de um breve cessar-fogo ou sim de uma paz duradoura ali naquela região do Oriente Médio. Obrigado, Estela. É um prazer estar aqui no Opinião Pernambuco. Essa é uma pergunta que talvez a gente não tem como responder ela com muita certeza no momento, tendo em vista que tudo ainda está acontecendo, né? Tudo é muito recente e eu pessoalmente fico um pouco cético em relação a esses processos, tendo em vista que todo esse cessar-fogo, já houve um cessar-fogo anterior em janeiro, e aí agora a gente tem um novo cessar-fogo. Esse parece ser algo mais, digamos assim, mais comprometido entre as partes, tendo em vista a presença dos Estados Unidos muito mais proeminente, né? Também a presença de pressões internacionais por parte da Europa, especialmente pela França, o papel da Inglaterra também surgindo aí nesse processo, um pouco daquilo que foi feito com a flotilha lá, com a prisão de europeus, de outras nacionalidades. Isso começou a fazer uma pressão pública, né, de opinião pública internacional em Israel, né? E aí abre-se o canal para essa conversação. Obviamente que não dá para dizer com total certeza o que vai acontecer, né? Até porque é uma zona extremamente deflagrada, com muita sensibilidade, opiniões políticas e religiosas se misturam ao passar do tempo, brigas muitas vezes sectárias entre os próprios palestinos e brigas políticas no parlamento israelense. Então, esse é um processo que está se iniciando, né? Eu acho que a maior mensagem é aquilo que você colocou aí na introdução, de que pelo menos agora a gente tem algo para dar um alívio na população, né? A população de Gaza. Sofrimento imenso, né? Sofrimento que a gente não via há bastante tempo, né? Eu estava até comentando um pouco antes aqui da gente começar, que me remeteu um pouco à Somália, na década de 90, tudo sem infraestrutura, as pessoas correndo para pegar comida, aquele desespero realmente que só a fome e o medo da morte traz para a gente quando a gente está nessas situações. Então, é muito peculiar tudo, é tudo muito peculiar, e é sempre bom ter cautela antes de fazer qualquer tipo de afirmação. Bianor, vamos aqui para a primeira parte do acordo, essa primeira parte que possibilitou esse cessar-fogo ora em vigor. É uma primeira parte que está sendo cumprida. Aí, libertação dos reféns e prisioneiros palestinos, recuo das tropas israelenses, entrada de ajuda humanitária em Gaza. Essa libertação dos reféns e prisioneiros palestinos, parte desses reféns israelenses em poder do Hamas, parte desses reféns são corpos, pessoas que morreram enquanto estavam ali em poder do Hamas na faixa de Gaza. O Hamas já disse que vai ter dificuldade para localizar
todos esses corpos, pelo menos num curto espaço de tempo. Segunda-feira passada foram liberados os 4 primeiros corpos, mas são 28. Se todos esses 28 corpos não forem localizados pelo Hamas e não forem devolvidos a Israel, isso ameaça o cessar-fogo, o acordo de paz? Essa possibilidade ela sempre vai estar no tabuleiro. Né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes a coisa se desenrola de maneira sectária, então não faz muito sentido alguns processos. Então, ou perdem os sentidos alguns processos. Então, obviamente que a devolução das pessoas vivas, o que já está ocorrendo, e a devolução do máximo de pessoas que foram, que sucumbiram nesse processo, é importante para o ponto de vista, principalmente imagético, do fim desse conflito, assim como também para a população israelense amainar um pouco os seus sentimentos. Então, é importante que isso aconteça. Entretanto, a gente não sabe a situação. Aliás, a gente vê o quanto a infraestrutura de Gaza ela simplesmente não existe. Se estima que tem muitos corpos embaixo de prédios e estruturas, escombros, e como existia muita estrutura subterrânea que o Hamas fazia uso, né, para transporte até de armamento e às vezes alimento, coisas que para o dia a dia antes do conflito, a gente não sabe como é que está a situação desses túneis e tudo mais. Eu acredito que a presença internacional vai ser definidora nessa questão, porque com a presença, por exemplo, de alguma outorga das Nações Unidas, vai ter a reunião ainda, está tendo a reunião ainda no Egito, né, vai iniciar. Então, não sei como é que vão ser feitos os mandatos e as responsabilidades de cada um nesse processo. Então, eu acho que é importante o Ocidente e as grandes potências perceberem a necessidade de ajudar, veja, não é ajudar o Hamas, mas ajudar a localizar esses corpos para que essa possibilidade ela não seja colocada. Foi a Turquia quem propôs a criação de uma força-tarefa, não foi? Para ajudar a localizar esses corpos? Sim. A Turquia, o Egito e outros países ali do Golfo Pérsico têm muito interesse de que essa situação se arrefeça ao máximo mais rápido possível. O Egito, especialmente pelo deslocamento de pessoas, né, que foi quem recebeu mais deslocados, digamos assim. E a Turquia ela tem um papel ali, por não ser um país muçulmano do ponto de vista do Estado, e ter um quê de Europa, ela acaba sendo um balanço nas discussões. A quem não interessa o fim do conflito? Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, porque a gente apela um pouco para o nosso sentimento humanitário, né? Eu acho que a maior parte das pessoas querem que esse conflito se acabe. Mas sim, existem posturas políticas que interessam sim, que não sei se o conflito... Eles querem que o conflito termine, mas talvez não da maneira como ele está terminando hoje. Talvez finalizar esse conflito com realmente a dominação da área da faixa de Gaza pelo Estado de Israel. Né? Então, isso talvez fosse o resultado mais o ideal para essas pessoas. Né? Quando você fala essas pessoas, são forças políticas. Sem dúvida, sem dúvida. Forças políticas tanto nacionais em Israel, quanto internacionais também. Né? Pessoas que ao redor do mundo todo que de alguma maneira financiam e dão suporte, seja político ou econômico, para que o conflito se estenda de alguma maneira. Há outras questões a serem tratadas nesse acordo de paz, vencida essa primeira parte, né? Aí, são 20 pontos ao todo, 20 ou 21, 21 pontos ao todo nesse acordo de paz, e tem, entre esses 21 pontos, que estão fora aí dessa primeira fase, desarmamento do Hamas,
desmilitarização de Gaza, retirada das forças israelenses da faixa de Gaza, e não recuo, mas retirada da faixa de Gaza, e a criação de um governo de transição, um governo temporário. Aqui, nesses pontos que eu elenquei, estão os pontos mais nervosos para que esse acordo se cumpra? Sim, sem ressalva, são as partes mais difíceis desse processo, porque mesmo o Hamas extremamente enfraquecido, sem dúvida existem pontos no Hamas, pessoas, estruturas que não querem se desarmar, né? Até porque tem um sentimento de desconfiança muito grande de como esse processo vai se dar. Né? Veja, do ponto de vista de insurgente, vamos colocar do ponto de vista do insurgente, nenhum insurgente quer depor armas com o risco do invasor voltar. Né? E aí a gente está falando de um Estado, né? De um Estado muito bem armado e que pode, de alguma maneira, decidir retomar o conflito, e aí eles não teriam como se defender. Deixa eu desenhar aqui o que você está falando. Seria o Hamas entregar as armas, se desarmar e Israel voltar. Sim, essa possibilidade hoje ela deve ser remota por conta da presença internacional, mas até quando essa presença vai perdurar? Né? E quem vai dar suporte de defesa para a faixa de Gaza? Porque, veja, certo ou errados, o Hamas representa uma certa uma contra-insurgência a esse processo todo. Então, como ficam as pessoas que vão voltar para a faixa de Gaza, que vão estabelecer um governo e que não tem meios para se defender? Né? Então, veja, se defender é uma coisa, atacar é outra. São coisas distintas, inclusive do ponto de vista do direito internacional. A Carta da ONU estabelece até que as pessoas podem se insurgir contra algumas situações que elas acham que são ilegais ou irregulares. Né? Então esse direito de insurgência é algo que não pode se perder, e de defesa especialmente. Né? Que foi a mesma argumentação que Israel encontrou após os ataques em setembro. Então, até que ponto isso vai acontecer? Pessoalmente, eu espero que aconteça pela questão humanitária, mas é preocupante. É preocupante você ter uma faixa de Gaza totalmente desmilitarizada, e será que as Nações Unidas vão ter um mandato lá com tropas das Nações Unidas para estabelecer essa área? Né? O acordo fala em 3 fases de saída do exército israelense. Essa primeira fase, eles vão ficar muito próximo daquela região que foi atacada, do muro ali, e vão ficar lá até que se devolva todos os corpos e todos os reféns. Numa segunda fase, eles se retiram completamente e, posteriormente, liberam também as áreas litorâneas, que hoje são completamente dominadas por Israel. Né? Mas esse movimento de saída das tropas israelenses tem prazo no acordo, nesse projeto de paz que foi apresentado pelos Estados Unidos, ou é o Estado de Israel quem vai dizer em que prazo, em que tempo ele se retira da faixa de Gaza? Isso ficou bastante... Tem os prazos estão estabelecidos, mas ficou não tão, digamos assim, duro na pedra, digamos assim. Eu acredito que isso vai sair após essas reuniões de Sharm el-Sheikh. Após as reuniões no Egito, vai ter um cronograma. E aí, como eu falei, quais mandatos vão existir dentro desse território? Quando a gente fala em mandatos, são as funções que cada um vai ter. Né? Por exemplo, se fala na Inglaterra retornar a essa região para administrar aquilo ali. Principalmente com a figura de Tony Blair. Com a figura de Tony Blair, que ele já tem uma ONG que já falava sobre a reconstrução de Gaza. Né? Então, é uma pessoa que, até certo ponto, está envolvida nesse processo. Então, mas aí, novamente, é uma interferência estrangeira que a gente não sabe como é que ela vai se dar. Será que vai haver também, como eu falei anteriormente, tropas das Nações Unidas autorizadas para fazer a segurança das pessoas? E veja, Estela, muitas vezes quando se tem um conflito que se termina, você não tem mais Gaza hoje não tem estrutura nenhuma, nem do ponto de vista de segurança pública, nada.
Então, se você simplesmente retira uma força militar que pula literalmente o outro lado do muro e deixa as pessoas lá, começam a surgir outros problemas. Problemas de saques, de roubos, de toda a sorte humana que a gente sabe. Então, precisa-se ter algum tipo de repressão, né, o órgão repressor, não no sentido das pessoas, mas de garantir também a segurança dos próprios, a segurança civil, digamos assim. Né? Então, assim como a gente tem polícia militar, polícia civil, toda essa estrutura dentro do Estado, vai ter que ter isso em Gaza novamente. Quem vai fazer essa função? Porque quem fazia isso era o Hamas, junto com a estrutura política, algum apoio da Cisjordânia e do Egito e de toda a região, e isso hoje está completamente esfacelado. Né? Então, tem muita coisa, num processo de reconstrução tem muita coisa a se considerar. Então, essas reuniões vão ser essenciais para que se desenhe como isso vai acontecer, né? Como vai acontecer esse processo de reestruturação de Gaza. E, obviamente, a gente tem que estar muito atento a isso, porque existem oportunidades para oportunistas, digamos assim. Sim. Agora, por que você acha que é o nome de Tony Blair, ex-primeiro-ministro ali, né, do Reino Unido, por que o nome dele é que está sendo ventilado para ser esse administrador transitório ali na faixa de Gaza? A justificativa maior é porque ele já tem algum envolvimento, né, com essa ONG que eu falei. Ele tem uma articulação de reconstrução de Gaza já há algum tempo, até antes mesmo do conflito. E aí seria uma pessoa que conhece bem a região do ponto de vista não só geográfico, mas também do ponto de vista das estruturas político-sociais que existem na região. Né? Então, essa é a justificativa. Obviamente que a Inglaterra ela acaba retornando uma história antiga, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, todo aquele protetorado inglês que manteve ali meio organizado a região de Israel por muitos anos, e ser um grande parceiro dos Estados Unidos. A gente sabe que o governo Trump hoje ele não tem intenção nenhuma de deixar tropas em qualquer lugar, né? Até porque quando ele assumiu, ele retirou as tropas e não quer mais a intervenção americana em terras estrangeiras, né? Até está diminuindo a quantidade de generais, está fazendo todo um processo de reestruturação que não é bem a conversa que a gente tem aqui, mas mostra a intenção do que os Estados Unidos querem. Então a presença inglesa traz um aliado de primeira ordem americano e, ao mesmo tempo, uma segurança para os Estados Unidos de caso aconteça alguma coisa, eles vão ter uma interlocução muito mais fácil do que, por exemplo, com o próprio Israel, que tem interesses muito maiores na região. O que se pode esperar, considerando que o quadro é muito difícil, né? Eu tenho aqui números da situação do território de Gaza hoje. 78% de toda a infraestrutura de Gaza destruída. Desses 78%, 92% das unidades habitacionais e escolas. Então, não tem mais casa, não tem mais escola e 78% de toda a infraestrutura destruída. O que a gente pode esperar desse governo de transição? O que seria possível? E você consegue prospectar um tempo de vigência para esse governo de transição? Veja, Estela, quando você fala em 78% sem estrutura, você diz que é 100%. Nenhum país se sustenta sem 78% de infraestrutura de qualquer coisa. O que tem lá são casebres, escombros. Gaza não tem mais hospitais, praticamente. 13 hospitais foram destruídos. Então, isso é muito complexo de se lidar. Né? Eu falei sobre segurança, mas a gente está falando aqui de saneamento, a gente está falando de saúde, a gente está falando de escola, de educação, de moradia. Então, nada disso mais existe na faixa de Gaza. Né? Existe uma pequena estrutura ali, tacanha e acanhada, né, com muito medo em relação ao que pode acontecer. O resto é escombro. Qualquer pessoa que vê qualquer imagem de Gaza hoje é terra arrasada. Né? Então, esse processo de reconstrução ele é essencial. Primeiro, você vai ter que, de fato, reconstruir da base, desde o processo de estruturação de uma sociedade,
estruturação de segurança pública, estruturação de saúde, estruturação de educação. Né? A gente começa aí com segurança e saúde porque são coisas mais prementes. Depois educação, alimentação, garantir de alguma maneira a sobrevivência dessas pessoas. Né? Mas, assim, se você for considerar, digamos assim, do ponto de vista de construção civil, a gente tem um prédio que na média demora de 3 a 4 anos para ficar pronto, quando ele vai muito rápido. Então pense que vários prédios foram destruídos, toda a estrutura de esgoto, que já não era lá uma grande estrutura, mas o que tem hoje nem existe mais. Uhum. Então toda essa infraestrutura ela precisa ser reconstruída. Isso num tempo muito curto, 10 anos. Uhum. Não, mas você me perguntou sobre o mandato. Não quero dizer que o mandato será de 10 anos, mas a reconstrução tranquilamente será de pelo menos uma década. Suponhamos que as coisas que andem bem, né? Que esse cessar-fogo seja efetivado, que se tenha aí esse governo transitório, que o Hamas saia de cena, saia da cena política de Gaza. Seria a autoridade palestina que assumiria a faixa de Gaza depois desse governo transitório? Seria isso? Essa é outra afirmação que a gente não tem como dizer, porque existe um sectarismo entre a autoridade palestina e o próprio Hamas e outras estruturas, porque, infelizmente, a região de Israel e Gaza e Cisjordânia, ela tem muitas influências externas. Né? Existe a influência dos países como Egito, Turquia, Iêmen, os países árabes, né, como um todo, que vale salientar que tem uma distinção muito grande entre ser árabe e ser muçulmano. E aí a gente vem para o Irã, que é uma cultura completamente diferente, que é persa, apesar de ser muçulmano, e tem essa influência do Irã também. Então tem muitos interesses políticos para se estabelecer nessas duas regiões, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A autoridade política, a autoridade palestina é a única que sai com algum tipo de poder, porque o Hamas sai completamente desfigurado, digamos assim. Porém, não se está se falando em Cisjordânia. Né? Está se falando de faixa de Gaza. E aí a população que vai voltar é uma população que votou no Hamas, que até certo ponto acreditava no projeto do Hamas. E aí vem a autoridade palestina retornar. Vamos trazer problemas da década de 80 e 90 e começo dos anos 2000 novamente. Né? Até esse reconhecimento dessa autoridade vai ter que existir. Então, fazer alguma predição dizendo que vai ser a autoridade palestina é arriscado. Porém, é o candidato mais, digamos assim, potente, com estrutura para poder, de alguma maneira, criar alguma intenção política e social na região. Creio eu que não tenho mais muito tempo. Daqui a pouquinho vou saber se tenho ou não, mas eu já queria deixar aqui 3 pontos, imaginando que o nosso tempo não é muito, eu queria deixar 3 pontos para você comentá-los. Tudo deu certo, suponhamos que tudo deu certo, que o acordo de cessar-fogo se efetivou. O futuro político do Hamas, o futuro político de Netanyahu e, por fim, se a etapa seguinte, esse cessar-fogo configurado, sim, estabelecemos a paz, se o passo seguinte seria a criação de um Estado palestino. Eu vou começar pelo final. Tá. Certo? A criação do Estado palestino hoje, existe uma vontade internacional de que esse seja um ponto a se seguir. Né? Então, você tem um reconhecimento recente de vários países europeus, notadamente a França, a Alemanha, reconhecendo o Estado da Palestina, o que eles não reconheciam anteriormente. Né? Então, isso hoje, né, o ethos de hoje é um ethos de aceitação desse Estado palestino. Mas ele já era previsto desde 1946 e até hoje ele não foi criado, por N motivos. E a gente não tem tempo para
discorrer sobre eles. Não temos, só temos mais 2 minutos Pronto. e meio. E aí, respondendo isso, acredito que, considerando a atualidade, há uma vontade de que isso fique num ponto da criação do Estado palestino, indo para a solução dos Estados. Algumas pessoas falam até de um Estado multiétnico, mas depende de uma vontade política israelense muito forte. Mas o que está se configurando hoje seria isso. Mas vai passar por esses 10 anos de reconstrução e tudo mais. Sobre o Hamas hoje está completamente enfraquecido, né? Não quer dizer que em algum tempo, 15, 20, 30 anos, ele se restabeleça, né? Até porque as bases de um grupo como o Hamas não são bases necessariamente somente políticas. São bases voltadas em demandas que eles precisam ter atendidas, como a criação do Estado palestino, o reconhecimento do próprio Hamas como entidade política, né? Então, tudo isso precisaria se configurar para dizer, olha, o Hamas hoje é algo neutralizado e estruturado, né, do ponto de vista radical, digamos assim. Então, é muito cedo dizer. Sem dúvida nenhuma, o Hamas hoje é uma estrutura, alguns chamam de terroristas, outros políticos, é uma estrutura política que sai abalada, até porque ela está aceitando esses termos, por exemplo, de desmilitarizar, de entregar armas e tudo mais. É uma postura de quem está saindo com algum dano grande desse processo. E por último, o que será de Netanyahu? Netanyahu tem 2 grandes problemas, né? O fim do conflito traz de volta a estabilidade democrática a Israel, né? Então, vai-se ter novas eleições, nova composição do parlamento. Acredito que não vai vir um parlamento de esquerda, sem dúvida nenhuma, não virá. Mas também, muito provavelmente, não será Netanyahu o primeiro-ministro. E ele tem pendengas judiciais anteriores ao conflito, né? Problemas com a justiça em Israel, né? Com a Suprema Corte em Israel, problemas de corrupção e algumas coisas. Eu não tenho grandes detalhes desse processo interno. E tem uma pressão externa no Tribunal Penal Internacional com a demanda da África do Sul. Né? Crimes de guerra. Crimes de guerra causados por esse conflito. Inclusive a fome usada como arma de guerra. É uma série de crimes, né? É uma lista relativamente grande. Você tem a fome, a desproporção da resposta, a maneira como foram tratados os refugiados, tudo isso tem suas nuances. Agora, esse processo no Tribunal Penal Internacional não vai ser algo que vai ser resolvido em 1 ano ou 2 anos. É algo que vai demorar, até porque a investigação do tribunal passa pela reconstrução, desgasa, tem uma coisa um pouco associada. Então é importante a gente não criar tantas expectativas com relação a essas questões no Tribunal Penal Internacional, relativa a Netanyahu, né? Então, eu imagino, né, se for para fazer algum tipo de veredito, né, não sou juiz, mas se a gente pode fazer algum veredito, é que ele terá mares muito revoltos com essa estabilidade dessa situação. Bienor, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Você aqui é bem-vindo. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.